restaurante, né, ele geralmente ele começa como, não sei se é a palavra correta, mas como uma aventura, como um sonho, como é no campo direito do cérebro, não é um racional. Né? A gente imagina a gente servindo uma comida gostosa, naquele ambiente lindo, romântico, e vai para frente. Não faz uma conta. Né? E não existe a cultura. Né? Se a gente pegar, quem aqui tem um bom controle de estoque? De cada 100, 99 não tem, para não falar 100. Tá? Então não existe. A cultura da gestão é algo que nos Estados Unidos é muito sólido, no Brasil é muito carente, mas existem outros ramos de atividade que a gestão ela é tratada com mais carinho, né? Em algumas indústrias, no ramo de distribuição. Né? Aqui, então só para ficar guardado, na gastronomia isso é um pouco mais crítico. Não existe, a gente não fala em gestão, a gente fala em vender mais, em fazer comida, mas o que acontece no meio do caminho, né, a gente não faz. Embora o mercado forme chefes, então, mais de 100 faculdades, um monte de gente estudando gastronomia. Né? Na teoria, né, o profissionalismo do setor deveria estar crescendo. A prática não. Né? O elo da comida, da produção da comida, embora seja o pilar principal, né, no restaurante, a comida acaba sendo o principal. Mas ela por si só, ela não resolve o problema do restaurante. Um restaurante só tendo uma comida boa, o restaurante é muito mais do que só servir a comida. Fato nesse terceiro ponto, né? A complexidade de um negócio gastronômico. É um negócio, ao meu ver, dos mais complexos. Por quê? Né? A gente tem, ao mesmo tempo, uma fábrica, que eu tenho que unir ingredientes para produzir, tá? Aliado é um processo meio artístico, concorda? Né? Até porque o cara que está lá, o cozinheiro, ele tem muito da arte. Essa minha fábrica, ela não produz para estoque. Geralmente, quando eu tenho uma fábrica, eu produzo, né, em linha, né, em série, mas para produzir um estoque para depois o meu cliente ir lá e comprar desse estoque que foi formado, ou eu distribuo esses produtos para alguém vender para mim. No nosso caso, não. No nosso caso, o nosso cliente está lá no salão, ele faz o pedido, a minha fábrica tem que produzir. É muito complexo. Eu não consigo tratar essa complexidade de maneira simples. Eu preciso de um sistema, né, que funcionando para que tudo aconteça. Então, hoje a gente só tem capacidade, aí eu digo que, quando eu falo cultura de gestão em restaurante, eu falo como num todo. Quando eu olho para a cozinha, já existe uma cultura de gestão. A gente vê várias escolas que formam chefes, a parte estrutural da cozinha, né, ela funciona muito mais. Agora, o todo, a gente vê muita oportunidade. Então, esses são os 3 principais pontos que a gente tem que tratar. Tá? Foi uma pesquisa que nós fizemos com 30 restaurantes e a gente listou alguns pontos. Tá? Controla e analisa os dados para tomar decisão, como gerencia equipe, era um questionário, tá? Como gerencia o estoque, as vendas e a produção. A média geral fechou em 1,67 de 10. Não, de 0 a 10, nota 1,67. O que indica, né, que é muito, né, amador, né, o sistema de gestão dos nossos restaurantes. O que, ao meu ver, tá? Aí vamos lá, pegando o lado positivo. Aqui, para mim, foi o grande despertar quando eu pesquisei isso daqui. Qual a nossa conclusão? Cara, se o negócio, se a gente tem um mercado crescente, etc, etc, e a nossa concorrência é tão amadora em termos de gestão, qualquer coisa que eu faça, melhor do que os outros, me coloca numa posição muito lá acima. E é isso que a gente vai ver aqui no treinamento. Quais são esses fatores que a gente tem que trabalhar para a gente melhorar o nosso posicionamento? Outro indicador aqui não precisa ler o que está escrito aqui, tá? Mas esse é o fluxo do nosso método, tá? Só para vocês entenderem o que vermelhinho é tratado o problema, mas muito mal. Né? A atividade que a gente indica que deva acontecer, ela existe, mas ela é maltratada. Por exemplo, gestão de estoque. Todo mundo tem que ter gestão de estoque, mas é maltratada. O que é em branquinho é que os restaurantes nem olham, tá? E o que é amarelinho é porque é regular. Então, na pesquisa, o reflexo da nota 1,67 é isso daqui, ó. A gente não faz quase nada nos restaurantes. E o que a gente faz, a
a gente não faz de maneira não 100% correta. Gestão de estoque, gestão de compras, etc. Tá? Então, aqui, esse fluxo a gente vai conhecer a fundo. Tá? Não precisem se preocupar com o que está escrito ali agora. Aí, sobre a realidade dos números, né? Eu já falei que grande média dos restaurantes estão com uma margem de lucro da ordem de 10%. Em linhas gerais, tá? A gente tem 10% dos restaurantes, e também fruto da nossa pesquisa, tendo prejuízo. Tá? 60% de 0 a 10%, então o grosso do negócio de vocês, tá? Concordem que 10%, qualquer erro impacta muito eu ganhar ou perder dinheiro, então eu estou ali no limite de ter algum problema. Lembrando que aqui eu estou tratando o indicador antes do Prolabore e antes do pagamento de dívidas. A gente vai ver também como diferenciar isso. Mas isso daqui é o quanto o negócio de vocês está gerando de dinheiro antes de eu pagar alguma eventual dívida e antes de eu botar o meu no bolso. Tá? Então, 60%, o que linka, né, com o que a gente vê da taxa de fechamento de empresas. 60 com 10, então eu tenho 70% ali patinando, com muita dificuldade. Tá? E como os nossos negócios, geralmente eles nascem com capital de terceiro, ele já nasce mais ou menos com um risco muito grande. Tá? Capital de terceiro que eu digo é banco, etc. De 10 a 15%, na verdade 20% entre 10 e 15, que já é um indicador mais competitivo, e acima de 10%, mais ou menos 10% acima de 15%. 15% é um indicador que eu acho que é um indicador, esse negócio está competitivo. Tá? Tem negócios com 20%? Tem negócios com 25%? Tem, mas é exceção. E aqui é só para vocês terem uma visão geral, também que a gente vai ver em detalhes, né, de como que mais ou menos a gente classifica a margem de lucro de um restaurante. A gente tira, né, verdinho, a despesa com infraestrutura. Isso daqui é só para reportar algo que a gente vai ter que conhecer a fundo do nosso negócio. 13% infraestrutura, aluguel, água, contador, etc, etc. Despesa com pessoas, mais ou menos 20%. Tá? Despesas com CMV, que a gente vai tratar muito o que é o custo com a mercadoria vendida, é o custo com comida e o custo com a bebida, né? Que varia muito aqui, mas nesse exemplo de 46%, tende-se a ser menor, mas, de novo, não tem uma resposta correta qual é o CMV correto. O CMV correto é aquele onde, no final das contas, sobra mais do que 15%. E nesse exemplo está sobrando 10%. Tá? Mas a gente vai ver isso de novo em detalhes. Ok? Então vamos lá. Aí onde a gente perde dinheiro em geral? Né? Então vamos lá, a gente tem 10%, que é o que geralmente a gente consegue ganhar na média de margem de lucro. Onde a gente está perdendo dinheiro? A gente está perdendo dinheiro na gestão do estoque. Vocês conseguem enxergar como a gente perde dinheiro no estoque? A gente está tendo desvio de estoque, a gente está tendo desperdício de estoque, a gente tem várias coisas acontecendo e sobretudo no Brasil, muito desvio. Tá? Muito desvio mesmo. Da ordem de, pode chegar até 5% de estoque sendo desviado sem você estar vendo. Compras, né? Aqui é aquela compra de última hora, né? Eu pagando mais caro, eu deixar de atender o meu cliente, que isso daqui não dá nem para mensurar o quanto eu estou perdendo, mas é muito grande. O cliente chegar lá, ele foi para comer o prato X e você não tem o prato X porque não tem aquele insumo. Isso é falha de gestão. Cardápio, a gente vai ver também. A gente perde muito dinheiro por não ter uma boa gestão de cardápio. Gestão de processados, o simples fato de, a gente vai ver a ferramenta, de eu não estar medindo sistematicamente aquele rendimento da proteína bruta para líquida, já faz eu perder um monte de dinheiro. Sobras e perdas de produção, né? O exemplo do self-service é o mais clássico. Eu produzo, no final do buffet sobra 30%. Se eu tenho 30% de CMV sobrando mais 30% de comida, o meu CMV é 30 vezes 30, 9% a mais de custo. Os negócios, geralmente, eles não ganham nem 10, eu estou tendo 9 por uma falha de ter uma sobra superior àquela que deveria ser. Como trata a sobra? A gente vai ver. Tá? Perdas de produção também, né? Ao longo do processo eu estou perdendo por não ter padrão, etc.
Gestão de vendas, quem de vocês já tentou fazer uma corridinha de vendas? O simples fato, quando eu faço uma corridinha de vendas, algo centrado, né, o que acontece? Existe uma tendência da venda para aquele determinado item no dia subir, né? Se a gente faz sistematicamente, concorda que eu teria ganhos, né? Como a gente não tem sistemas de gestão de venda, a gente está perdendo muito dinheiro, tá? Em linhas gerais. Valor agregado do cliente, né? O cliente tem a sensação de que ele tá sempre totalmente satisfeito no negócio para que ele volte, né? Então isso daí depende de gestão, dentre outros, tá? Então a gente está perdendo dinheiro de várias maneiras no nosso negócio por não ter, né, o sistema não estar funcionando como um todo. E a gente não está trabalhando todas as oportunidades. Então aqui são oportunidades, eu controlar meu estoque, eu trabalhar melhor meu cardápio, eu estar reduzindo as sobras de produção, eu estar aumentando os rendimentos das proteínas e etc. Tá? Como fazer isso a gente vai ver. Concluímos que, então, em linhas gerais, né, qual que é o nosso problema hoje? Tá? Então, eu tenho um negócio no mercado crescente, eu estou bem posicionado, eu tenho uma boa comida, eu tenho um bom serviço e ainda não ganho dinheiro. Tá? Lembrando que grande parte dos nossos negócios aqui não tem todos esses pilares rodando, até porque não tem a gestão. Tá? Então, o problema do mercado hoje, né, é não ter gestão. Nossos restaurantes, né, eles não são bem gerenciados. E esse é o nosso objetivo aqui. Como tratar isso? Como formar gestores aptos a tocar a operação a partir de sábado. Tá? Exemplos de ganhos reais, né, com a gestão. Eu já falei lá de onde a gente perde dinheiro, aqui só para a gente ter uma visão geral. Então, tomada de decisão balizada em número. Hoje o mercado, né, ele trabalha com base no eu acho. Eu acho que se eu vender mais, eu acho que se eu fizer essa ação, eu acho que se eu contratar fulano, um gestor, né, a base da gestão é quem não mede não gerencia. Então, eu preciso ter um apoio de números reais para eu tomar uma decisão racional. Tá? Então, um pilar de tomada de decisão balizada. Posso errar depois de ter uma base analítica, etc., ter números reais para eu tomar decisão? Posso errar, mas a probabilidade é muito menor. Tá? Vamos lá, números, né, engajamento das pessoas, que é um pilar que a gente vai ver que é fundamental, né, as pessoas que estão trabalhando na operação, querendo trabalhar, engajadas para que as coisas aconteçam, que esse é um grande desafio. Né? Acho que quando o Ivan citou mão de obra, eu acho que está muito ligado também às pessoas quererem, né, estarem engajadas. Né? Como fazer isso? Custos controlados, padrão de qualidade, é o sonho de todo mundo aqui, né? Operação organizada, mais cliente, vendendo mais para o cliente, aumento da percepção de valor, mostra satisfação do cliente quando vai para a nossa casa e facilidade em crescer, que também é outro sonho, né? Eu vejo muita gente pergunta, pô, Pablo, como que esse cara monta um negócio e depois ele tem 1000 unidades? Como que ele faz? Ele não está lá atrás do balcão gerenciando as 1000 unidades, né? O que ele tem? Ele criou um sistema que balizou um crescimento. Né? Então, quando o cara tem gestão, ele consegue isso. Eu gosto sempre de citar o exemplo, que é uma franquia. Né? A gente vê que a franquia ela se multiplica muito rapidamente. Não é aquela arquitetura padronizada só. Né? A arquitetura padronizada que faz Cacau Show, 1, 2, várias iguais, né? Não é aquilo que permite o crescimento. Aquilo é o de menos. O que permite o crescimento é o sistema de gestão que baliza aquela fachada bonita.